Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica, do podcast do Projeto Orais Sem Cessar? Inclusive, é a última do livro de Atos e a última do ano. A partir de hoje, o Projeto Orais Sem Cessar vai estar entrando de férias. Então, hoje, nós vamos terminar o capítulo 28 do livro de Atos, né? Falando de Paulo chegando em Roma. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho do naufrágio do navio, né? Como nós vimos na última aula, nós terminamos a última aula falando dos perigos da viagem e a parada que ele faz, né, na ilha de Malta. Mas antes, eu quero dizer, se fosse o primeiro contato com o projeto Orais Sem Cessar, e para você que já tem acompanhado as aulas, como hoje é a nossa última aula, vá lá no site do projeto Orais Sem Cessar, reveja todo o estudo do livro de Atos. Hoje é a última aula, nós findamos. Dá também uma lida, uma estudada, né? Vamos aproveitar que chegou o final do ano, às vezes a gente tem aí mais um pouquinho de tempo, a gente consegue tirar umas férias ou emendar, né? Pelo menos o período aí das festas de final de ano, dá uma lida ali nos livros, nos estudos dos evangelhos, no livro de Atos, porque no próximo ano, assim que iniciar a próxima aula do projeto da escola bíblica do projeto Orais Sem Cessar, nós vamos continuar o estudo agora dos outros livros do Novo Testamento. Bem, quero lembrar vocês de novo sobre o livro do projeto Orais Sem Cessar, As Sete Igrejas do Apocalipse, qual delas é você? É um bom presente para você que é cristão presentear os seus irmãos dentro da igreja. É um livro de estudo. É um estudo sobre o comportamento humano, como eu já falei, baseado nas características da igreja do Apocalipse. Então, não só para você, mas principalmente para presentear. Se você quiser adquirir o livro físico, basta mandar uma mensagem através do site do Projeto Orais Sem Cessar, e para quem acompanha o Projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro físico já está disponível no site da Amazon. Também já está disponível o e-book no site da Amazon. Bem, vamos agora terminar, né, o nosso estudo do livro de Atos, falando ali da... Na verdade, vamos começar ali falando do naufrágio, né? Bem, nós terminamos na última aula falando ali dos perigos que Paulo correu ali, nós falamos inclusive de aliviar as cargas, trouxemos aqueles ensinamentos para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano. Começa então ali a partir do do capítulo 27, nós começamos o capítulo 27 na outra aula, e vamos continuar agora falando do naufrágio. No capítulo 27, no verso 27, está escrito: Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, segundo Lucas, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Então, na continuação ali desse texto, né, quando a gente fala suspeitaram, né, que estava ali, e na continuação desse texto, nós lemos só o verso 27, está escrito que os marinheiros, como eles suspeitaram que estava ali próximo à terra firme, eles começaram a baixar as âncoras para evitar, né, que a embarcação batesse ali nos rochedos. E diante de toda essa distração, imagina, né? Diante de toda aquela confusão, conseguem agora perceber que estão perto de terra firme. O navio todo se movimentou, começaram a baixar, e alguns marujos ali planejavam fugir num pequeno bote, saindo ali de fininho e deixando, né, os restantes dos passageiros ali atirados à sua própria sorte. Mas Paulo, que sempre estava atento, né, a todas as coisas, e também, claro, deveria ser ali sendo comunicado pelo Espírito Santo, comunicou a Júlio, né, a intenção desses marinheiros. Conforme nós continuamos lendo no capítulo 27. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel, quer dizer, aquele pequeno bote, ao mar, como que querendo lançar as âncoras para a proa, disse Paulo ao centurião e aos seus soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Né? E nessa passagem a gente vê ali, inclusive,
a proteção, a preocupação do Senhor, o cuidado com cada vida ali presente, até esses que queriam escapar, que estavam de más intenções, o Senhor tinha propósito de salvação, né? E nesse caso ali, tanto físico e quem sabe espiritual. Pois se os marujos se aventurassem, né, ali no mar, por certo eles acabariam mortos. Mas o propósito de Deus era entregar todas as vidas a salvo. Então, ao raiar do novo dia, Paulo reuniu ali as suas forças, tentando ainda ajudar seus companheiros de viagem para que comessem, para que recobrassem as suas forças. Segundo a palavra, já havia ali 14 dias que eles estavam em jejum. Então eles aceitaram de bom grado ali o conselho de Paulo, que tomando o pão, deu graças a Deus, Paulo, né, na presença de todos, partindo, começou a comer. E eles então ali se animaram com as palavras de Paulo e começaram a comer também. 14 dias parece até muito, eu fiz até uma pesquisa. Será que a gente consegue mesmo? Bem, segundo pesquisas, parece que nós conseguimos ficar de 2 a 4 dias sem água, mas sem comida podemos chegar, em alguns casos, dependendo do físico da pessoa, da saúde, até 30 dias. Então, sim, eles ficaram ali 2 semanas sem terem se alimentado. E após terem se alimentado, eles aliviaram mais uma vez a carga do navio, agora arremessando ao mar restante do trigo, né, já que eles tinham comido. Avistaram ali uma enseada que tinha praia e, tendo trocado ideia entre eles, eles decidiram rumar para lá. Mas, para espanto de todos, né, foram dar num recife. Então, mesmo eles tendo descido ali as âncoras, o navio bateu num recife, causou, claro, susto aos viajantes e, claro, o navio, a partir dali, já não servia mais para nada. Lucas descreve da seguinte forma: levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e, fixa a proa, ficou imóvel, né? Mas a popa abria-se com a força das ondas. O navio encalhou, as ondas começou a quebrá-lo de todos os lados. Então, diante daquela situação, era fato que eles perderiam ali o controle sobre os presos, né? Imagina o navio sendo quebrado, as pessoas querendo pular ao mar. Então, os soldados ali tiveram uma ideia não muito boa, né? Porque os presos teriam que nadar até a praia ou se apoiar ali em algum objeto flutuante para conseguirem sobreviver, chegarem ali até a praia, né? O que deixou os soldados, claro, com receio, pois os presos estavam sob os cuidados deles e muito provavelmente eles seriam responsabilizados pela fuga desses presos, né? Poderiam pagar, quem sabe, até com a sua própria vida, né? Caso isso ocorresse. Então eles tiveram a brilhante ideia de matar todos eles. Mas o centurião, né, o Júlio, que tratava Paulo ali com humanidade, conforme a gente já tinha visto, ele impeliu os soldados, né, temendo que também eles matassem a Paulo. E assim aconteceu que todos chegaram então à terra a salvo, cumprindo assim a promessa, né, que Paulo já tinha recebido através de um anjo da parte do Senhor. Ali, então, eles chegam ali na ilha de Malta. Na aula passada, nós falamos dos perigos da viagem sobre, né, a visita do anjo a Paulo, né, a revelação que Paulo tinha recebido, né, que eles chegariam a uma ilha. Essa revelação estava relacionada a essa ilha de Malta. Lucas escreve, né, descreve o seguinte: havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Mais ali um cuidado do Senhor com a vida de Paulo, né, e os que, por causa dele, receberam também mesmo tratamento. Lucas narra que os náufragos foram bem recebidos pelos habitantes da ilha, sendo inclusive hospedados ali por eles. Está escrito: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, quer dizer, foram bem humanos, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.
Os nativos da ilha eram chamados de bárbaros, né, pelos gregos, pois para os gregos, bárbaros eram todos os povos, né, que não falavam a língua grega. Mas os bárbaros, na verdade, foram gentis e hospitaleiros, demonstrando ali bondade, em contraste daqueles que, sendo judeus, né, seguidores das escrituras, tratavam Paulo ou qualquer outro que não professassem a sua fé com maldade, querendo a morte, como a gente tem visto, né, perseguindo Paulo. Então, podemos ver aqui o verdadeiro cristianismo, né, que é demonstrado de forma como nós tratamos o próximo. Sendo assim, eu pergunto, quem seria então os tais bárbaros? Os habitantes da ilha? Ou os que caçavam o povo, decretando a eles até a morte, né? E chegando, né, ali na ilha, depois por terem sido tratado com hospitalidade, como a gente vê, Paulo estava, né, algemado, ele era preso, ele foi levado, estava sendo levado a Roma, né? Então, como todos os outros, não tinha distinção. Ele também estava ali algemado. E claro, os habitantes da ilha começaram a conjecturar, né? Tá preso, naufrágio, e para acabar de completar, uma serpente ainda pica Paulo. Então, devido a essa picada, né, os habitantes da ilha presumiram que os deuses, né, o universo, estavam ali realmente punindo, castigando Paulo, né, e que o fim dele com certeza era certo. Imagina, ele já tinha sido pego, né, porque estava preso, tinha sido pego. Por pouco não morre no mar pelo naufrágio. Todo mundo estava vendo o navio todo despedaçado ali, as ondas quebrando. E agora vem uma serpente e o pica, né? Era mesmo para se interpretar que o destino, né, o universo não quisesse que Paulo vivesse. Né? Mas ali, ao constatarem, ao verem que na verdade não havia tido nenhum tipo de efeito, né, nenhum tipo de sintoma ali com a picada daquele animal peçonhento, começaram então a achar que Paulo poderia se tratar de um deus. Né? É, Muitas coisas acontecem na nossa vida, né, para sermos exemplos para os que não conhecem o Senhor e estão enganados sobre o mundo espiritual. A gente vê aqui a interpretação deles, né? Ou é de morte, ou é um humano que é divino, mas nunca que existe um Deus à frente de todas as coisas, né? E talvez por isso o Senhor mesmo quis que Paulo se apresentasse a esses habitantes daquela ilha, pois, pelo que tudo indica, o coração deles já demonstrava bondade, ou demonstrava humanidade. Eles só realmente não conheciam o verdadeiro Deus, mas eles tinham Deus dentro do coração, eles agiam de tal forma, mas ainda não tinham esse conhecimento do Senhor, né? E por isso a palavra e talvez seja por isso que durante 3 meses Paulo permaneceu ali na ilha, né, atendendo às necessidades do povo. Foi levado, inclusive, à propriedade de um tal de Públio, né, que era o principal homem da ilha, que tinha ali o pai gravemente enfermo. E Paulo, né, tendo orado, o pai, né, dele ficou curado. E novamente os habitantes da ilha, né, proveram ali, Paulo ficou ali, não só esse homem, o pai do Públio, mas ajudou vários outros, né, curou ali vários outros. Então, quando eles precisaram sair da ilha, eles proveram ali suprimento ainda, né, para que não só Paulo, mas todos os presos, junto com o centurião, os soldados, voltassem, né, ao mar ali, com a comida que eles tiveram que jogar ao mar, enfim, tudo. Então, Paulo chega em Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Depois ali de 3 meses na ilha de Malta, invernado, né, ali naquele lugar, eles embarcaram em outro navio, alexandrino, que tinha por nome Castor e Pollux. Paulo e os demais se dirigiram para Roma e, ao que tudo parece, a viagem transcorreu normal, sem tempestades. Fizeram algumas paradas, conforme está escrito. E chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que por 7 dias ficássemos ali com ele, e depois nos dirigimos a Roma.
Ao chegar em Roma, Paulo sentiu-se confortado, pois a viagem tinha sido cansativa e desgastante, mas ele não estava sozinho e em todos os lugares que chegava encontrava amigos para o confortar. E de lá, ouvindo, né, conforme está escrito na palavra, os irmãos novas de nós nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às três vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo, né? Porque a viagem, por mais que Paulo teve ali acompanhado do Senhor todo esse tempo, foi desgastante, né? Assim, a gente tem fé no Senhor, a gente confia no Senhor, mas dependendo das dificuldades, é desgastante, né? Tem hora que a gente realmente precisa recobrar ali o ânimo. E em Roma, os presos foram entregues ao prefeito, né, ali dos pretorianos. Pouco depois, Paulo recebeu ordem de morar fora do quartel, ainda, claro, que sob vigilância, né, contínua de um soldado. Conforme está escrito no verso 30, Paulo foi morar numa casa alugada para esse fim, né? Então, Paulo foi morar numa casa alugada. Após 3 dias já em Roma, Paulo teve um encontro com os líderes judeus do local. Paulo quis se preparar, né, preparar a sua defesa, imaginando ali que os judeus da Ásia já tivessem enviado cartas descrevendo as suas atividades missionárias, e ele queria dizer a verdade sobre a sua missão e informar-lhes o motivo da sua prisão. Conforme está escrito nos versos 21 e 22, os judeus não tinham percebido nenhuma carta, não tinham recebido da Judéia nem qualquer outra informação a respeito de Paulo, e na verdade estavam interessados em conhecer os ensinos do cristianismo, uma vez que tinham ouvido, né, queriam saber do que se tratava essa seita. Está escrito, então eles disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E os líderes dos judeus ali mostraram desejo de conhecer a respeito dos ensinamentos que Paulo propagava. Então, um dia marcado ali, Paulo ele explicou as escrituras, né, desde o Antigo Testamento, o que se referiam, né, ali ao reino de Deus e ao Messias, e o resultado foi o de sempre, o esperado. Alguns creram, outros não. E Paulo, entestecido, disse: Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entenda que se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo permaneceu 2 anos em Roma, ensinando aqueles que vinham a ele. O livro de Atos se inicia com a questão levantada pelos discípulos sobre o estabelecimento do reino de Deus, né? Lá logo no capítulo 1, no verso 6, estava escrito: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe ali, perguntando ao Senhor Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus lhe disse: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E na finalização do livro, como a gente leu agora, no verso 18, né? Agora essa salvação seria enviada aos gentios, demonstrando assim que não estava limitada a Israel, a salvação, como pensavam os discípulos, né, no início ali, a gente viu logo no início do livro, mas a salvação está destinada às pessoas que aceitam o Senhor Jesus, independente da nacionalidade, da classe, né, a que pertence. O reino de Deus começou a ser estabelecido pelo Espírito Santo à medida que os que criam iam testemunhando e proclamando as boas novas, e todos que se arrependiam e criam nasciam espiritualmente para o reino de Deus, como ainda é atualmente. Né? Então, como eu disse, nós terminamos o livro de Atos. Confira os estudos no site do Projeto Orais Sem Cessar. Te vejo no próximo ano, boas festas. Continuaremos a estudar o Novo Testamento e eu acho que eu vou até fazer uma pesquisa para a gente entender o que aconteceu com Paulo, né, depois de Atos, para aí sim a gente continuar ali o estudo dos novos, né, dos outros livros do Novo Testamento. Boas festas, fiquem com Deus e até o próximo ano, até a próxima Escola Bíblica do podcast do projeto